cintilantes do meu coração! Hoje eu vou precisar de muita concentração e muita criatividade. Para minha experiência de aprendiz, a Mãe Árvore pediu para a gente criar receitas com ingredientes que a gente nunca experimentou. E aí, eu peguei o livro de receitas da mamãe e escolhi uma receita especial, que eu vou compartilhar com vocês. A nossa receita de hoje vai ser um bolo especial e a gente vai precisar desses ingredientes aqui. Alguns vocês têm aí na terra também, vocês podem tentar fazer essa receita em casa. O ingrediente que a gente vai experimentar é esse aqui, se chama beterraba. Vocês sabiam que ela fica embaixo da terra? E ela tem uma cor linda. Além da beterraba, a gente vai usar o farelo de aveia, os ovos, açúcar, que é uma coisa muito legal para dar energia pra gente, e óleo vegetal. E aí a gente vai usar também um elemento que tem na terra de vocês, que é o fermento em pó. Depois a gente precisa misturar todos esses ingredientes. Eu, claro, vou usar a minha varinha mágica. Mas se você não tiver uma varinha mágica, pode pedir para algum adulto para ajudar vocês. E aí vocês batem tudo no liquidificador. Outra coisinha importante que a gente vai precisar é untar a forma. Eu também vou usar mágica. Mas aí na terra vocês podem colocar o óleo, passar na forma toda e passar um pouquinho de trigo também, para não grudar o bolo na forma, beleza? E aí a gente coloca todos os ingredientes numa forminha assim, ó, pode ser assim, e leva para o forno. Fica 30 minutinhos no forno e depois fica pronto. E aí, vamos usar essa mágica para esse bolo ficar pronto. Olha só como é que ficou o nosso bolo. E eu queria compartilhar uma outra ideia com vocês. Lembra da beterraba que a gente usou para fazer o bolo? Ela também, a gente consegue fazer uma tinta com ela. Olha aqui, ó, eu fiz um pouquinho com o que sobrou para a gente experimentar. Vou passar para vocês verem que cor linda que fica. Ó, e a gente consegue desenhar, colorir. É uma tinta natural feita com a própria beterraba. Legal, né? Agora eu vou experimentar para ver se o bolo ficou bom. Vou experimentar só um pedacinho porque é para a gente levar para o lanche da aula de aprendiz. Será que deu certo? Muito gostoso. Esses aqui eu vou levar para as meninas. Beijinhos cintilantes e até a próxima aventura. Tchau! Meu Deus, ele comia tão bem, tá tão enjoado. Você conhece essa história? Pois é, ela é muito comum, mas ela não deve ser a regra. E vamos do começo? Será que precisa ser assim? Será que tudo depende de uma introdução correta ou só com a maturidade? Então, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde apontam que quando uma pessoa nasce, ela deve ser alimentada exclusivamente pelo leite materno. A partir dos 6 meses, começa a oferta de novos alimentos. E aí? E aí? Será que tem que ser assim? E aí? Quem vai responder pra gente vai ser a nutricionista especialista em nutrição materno-infantil, Gisele Guzzo. Muito obrigada por estar aqui. Eu quero apresentar também a Diana Escarda, que está vivendo o momento da introdução alimentar com essa coisa linda aqui, que é a Valentina, de 6 meses. Mas e aí, doutora? É complicado? O início é com 6 meses? E aí? Agradeço pelo convite. E, na verdade, a formação do paladar, ele inicia desde a gestação. A papila gustativa do bebê, ele vai formando e aí o líquido amniótico ele tem o sabor do que a mãe, né? E eu gosto de falar que a família come, né? E aí, ao passar do tempo, durante a gestação, esse bebê ele vai sentindo sabores. Quando nasce, de 0 a 6 meses, é o leite materno exclusivo, que também vai variando os sabores do que a família vai comendo. Então, quando a criança vem com 6 meses de idade, ele já tem aquela memória, aquelas preferências alimentares da família do bebê, né? Então, é muito importante até relatar que
existe sim, e o ideal é o leite materno, né? Mas eu gosto de brincar que o ideal é o leite materno, mas graças a Deus existe a fórmula, né? Só que a fórmula, ela tem só um sabor, você entende? Só um sabor. Então, crianças que tomam fórmula, ela tem aumenta a chance de ter seletividade alimentar. Por isso a importância de começar desde a gestação a formação desse paladar adequadamente. A Diana está começando essa trajetória, né? Mais com a Valentina viva, porque na verdade essa trajetória, a Diana é uma paciente da doutora Gisele, e essa sua trajetória, na verdade, começou na gestação mesmo. Você fez tudo certinho. Sim, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Sim, desde a primeira consulta que eu tive com o obstetra, que foi o obstetra que fez o meu parto, eu falei com ele algumas coisas. Eu sabia que era importante a alimentação na gestação, porém eu não sabia o quanto que era importante e o quanto que me ajudaria, tanto na formação da minha neném, quanto na questão da amamentação e também no meu pós-parto, que foi super, hiper importante essa alimentação. Eu tive uma gestação super tranquila devido à alimentação. Eu falo que eu acordava de manhã e meu marido falava, nossa, eu me preparei para mulher levantar daquele jeito. Eu levantava super, hiper bem. E foi uma alimentação que foi feita para a Diana, que eu também não sabia. Eu achava que, vai na nutricionista, para qualquer receita serve. E não. A minha alimentação foi feita para a Diana. Eu posso falar isso porque a Gi olhava meus exames, o percentil da Valentina, acompanhava todas as minhas ultrassons e cada vez que eu tinha consulta com ela, a gente mudava tanto a alimentação quanto as minhas vitaminas. Então, assim, eu falo que se eu não tivesse tido a Gi como nutricionista, eu não sei como que seria a minha gravidez e o meu pós-parto. Eu não sei se você teve você sentiu alguma diferença, porque assim, quando a gente fala de foi feito pensando em mim, provavelmente o histórico da sua vida, se você era uma pessoa enjoada para comer, difícil de comer, com paladar infantil, e quando eu falo paladar infantil, esse falso paladar infantil, porque é um paladar infantil que a gente acaba criando, né, na vida. Porque eu, por exemplo, nas 2 gestações, eu só tive enjoo, assim, enjoo de ficar aquela rotação, essa coisa toda, na Maria Fernanda, que nasceu em 2020. Mas no José Pedro, que nasceu em 2018, eu não tive isso, mas eu acho que eu tenho uma vantagem. Eu tenho uma alimentação muito rica, assim. Eu sou de comer de tudo, ou praticamente tudo. Tem minhas frescuras com uma coisa ou outra, mas praticamente de tudo. Isso, doutora, faz toda a diferença também. Quer dizer, você não precisa ter que ensinar aquela mãe a comer. Isso também complica, né, o processo? Sim, complica muito, né? Na verdade, eu vou confessar para vocês aqui que eu sou nutricionista porque eu sempre fui seletiva. E aí eu quis entender por que dessa seletividade mega master que eu sempre tive, né? Então eu super entendo quando vem um adulto com um paladar infantil. A gente brinca falando, é o paladar infantil, mas a gente só encontra pessoas acima de 30 anos falando isso, né? Na verdade, nós fomos muito mal programados, tá? Então nós nascemos, fomos gerados, que podia fumar um pouquinho, que podia beber um pouquinho de bebida alcoólica, né? Na introdução alimentar da gente, a gente comia biscoitinho de maisena porque era vitaminado. Vitaminado. Né? O petit suisse, né? Cheio de vitaminas, valia muito mais do que um bife. Então, nossa geração, temos o paladar infantil em sua maioria. Você deu sorte, né? Tá? Então, na maioria. E aí, de fato, tem perfis diferentes. E em cima de cada perfil, de cada paciente, a gente tem que trabalhar o nutricionista. E individualizar o plano alimentar faz muita diferença, né? O que a gente precisa, de fato, excluir durante a gestação é tudo que vicia cérebro, intestino e o paladar. Que é açúcar e o trigo. Não, o trigo até que não. Tanto que não é indicado restringir total o trigo, porque pode haver alergia no futuro, tá? Então, na gestação, a gente não tira, por exemplo, leite, derivados, tem muito mito sobre isso, trigo, né? A gente tem que tirar açúcar, adoçante, embutidos, ultraprocessados, tudo que vem de sacolinha, tudo que demora muito para mofar. Eu brinco assim, que nem o mofo quer, por que nós vamos querer, né?
Então, tentar, mesmo que essa pessoa tenha uma restrição grande de alimentos, né? A gente vai tentar, no máximo possível, individualizar e estimular a alimentação mais limpa possível durante a gestação. E você Muito sofreu legal. com isso? Precisou de mudar muito ou foi tranquilo também? A questão da alimentação, até que algumas coisas eu mudei, mas não foi muito, porque eu vim de família do interior, eu sou de Santa Teresa, então a gente comia um pouco melhor. Eu mudei muito, principalmente a questão minha, eu bebia bastante, eu não bebi na gravidez, nunca fumei, mas assim, a questão da bebida alcoólica, zero, assim, meu marido ficou até impressionado, que era uma preocupação que eu tinha antes de ter neném, mas a primeira conversa que a gente teve comigo, ela falou muito sobre a importância, e algumas questões de alimentos que eu não sabia que eram tão importantes. E eu não entendia, por exemplo, eu sempre gostei muito de lentilha. Aham. Lentilha tem ácido fólico, eu não sabia. E aí a gente foi me explicando, eu fui, nossa, coisas que eu gosto, que são fáceis de eu fazer, de eu me nutrir, eu não ia saber a gravidez inteira, talvez eu não faria, grão de bico, lentilha, ou vários alimentos que a gente foi me falando, que eram coisas que já existiam no meu cardápio, mas eu não colocaria na minha gestação. E eu entraria, às vezes, com queijos desnecessários, depois a gente me explicou que não precisa de ser aquele queijo, você pode comprar, explicou, né, sobre a questão do queijo que pega mofo, esse tipo de coisa, e eu falei, gente, é muito mais fácil do que a mais gente fácil. pensa, óbvio que eu já tinha um paladar Bem que estruturado. não era considerado infantil, mas eu tive sim, muitas coisas que eu não sabia que me fariam tão bem e que hoje faz parte do meu cardápio, do meu esposo, que não saiu. Eu até brincava com a Gil, meu esposo fez a dieta junto comigo da gestante. Isso é legal, porque na verdade a gente até tira o nome de dieta, né? Sim. É realmente uma educação para uma vida melhor. É isso Né? aí. E aí a gente volta àquela palavrinha da informação. Quando a gente é bem informado, a gente passa a viver melhor, né? E aí vamos se informar mais um pouquinho a respeito da introdução alimentar. Papinha ou pedaços, né? E primeiro essa pergunta, Sim. e depois a comida do bebê, né, da Valentina, é a mesma comida do restante da família? Ou tem que ser separado? Como que você acha que fica interessante? Qual a dica que a gente pode dar para Então, as até pessoas? 1 ano de idade, a comida ela precisa ser separada, principalmente porque não pode sal, né? O rim ainda é muito imaturo, tá? Então, os alimentos em si já têm Nem o um sódio. pouquinho, né? Porque a família Nem fala assim, um ai, mas vai ficar pouquinho. tão Só sem Não. gosto isso, não é isso? A gente fica... Não, olha só, isso aqui tá muito sem gosto não. gosto. Sem gosto é Comida quando não de sabe costurar. bebê tem que ser muito gostosa, muito bem temperada com temperos naturais, né? Então, assim, sem gosto pra gente, que adora o salzinho. Isso, que né? a gente que tá errado, que o palho tá errado. Tá? Então, assim, até 1 ano de idade eu peço para separar, sim, né? E a forma de introdução alimentar também eu gosto de individualizar, tá? Então, assim, tem famílias que ficam muito desesperadas, né? Tem famílias que não têm estrutura para ver uma criança pegando um alimento inteiro. Eu prefiro estimular o amassadinho junto com um alimento que a gente chama de método de participativo, né? Que é uma mistura do tradicional com o BLW, tá? Para não deixar aquela criança insegura. Uhum. Você já pensou que a criança está comendo a primeira vez? Ai, meu Deus do céu! Eu A falo, criança né? já toma um susto. Né? Então, até no próprio curso, eu tenho um curso chamado Bebê Bom de Prato. Que legal. Nele, eu coloco as crianças para comer. A Valentina comeu a primeira vez, foi no curso também. E tem a parte do gag, do engasgo. A gente explica muito. Inclusive, tem uma pediatra que explica a diferença, né? Então, o gag a gente vê no próprio curso. Né? O gag é um reflexo de proteção Sim. do corpo e ele precisa existir. A criança ela precisa entender que está chegando novos Ela alimentos. está conhecendo o limite do corpo dela. Exatamente, ela precisa entender que ela tem que mastigar. Antes ela não mastigava, né? Então tem toda uma evolução que tem que ser muito devagar, respeitando. Tem famílias que fazem lindamente o BLW, que para mim de fato é muito importante, porque a criança, a introdução alimentar, ela vai muito além do nutrir. Isso, que eu ia falar sobre isso Porque mesmo. até 1 ano de idade, quem vai nutrir é o leite materno ou a fórmula, tá? Mesmo, minha filha toma fórmula, eu posso adiantar a introdução alimentar? Não, não tem essa necessidade.
tá? Então, quem vai nutrir o seu filho é o leite materno ou fórmula, tá? Então, assim, ali é o momento da criança começar a aprender a pegar nos alimentos, a mastigar, a jogar no chão, a misturar no cabelo, né? Esse é um processo para a criança aprender. Ali tem que ser divertido. Sim. Doutora, a gente falou BLW, mas quem não tem criança pequena em casa, quem não conhece, BLW significa o quê? São cortes, né? De forma segura. É uma tá? sigla em inglês, né? Isso. BLW. Mas são cortes. São cortes. Eu gosto de simplificar a coisa, né? Acho que mãe de É duas uma filhas... é técnica de introdução alimentar. E Isso, é um método. um dos métodos. E eu gosto de simplificar as coisas. Então, assim, eu sempre falo, tem no plano alimentar todos os cortes de cada alimento, como faz. No curso eu também mostro, eu corto na hora. Né? Mas, resumidamente, para quem está em casa, o corte ele tem que ser no formato do dedo, porque a criança ela pega com a palma da mão e enfia na boquinha. Minha filha, E a tomate textura tem que ser que você consegue grossinha. amassar com os dois dedos. Ah, porque entendi. com a gengivinha do neném, ele consegue amassar. Não pode ser duro, porque senão pode engasgar, né? E não pode ser muito molenga, porque na hora que ele pega, solta os lados. E Amassar, muito tudo. pequeno, senão ele também pode engasgar. Isso aí. E assim, durante um tempo, durante a introdução alimentar do Zé Pedro, eu pesquisei muito sobre o BLW, porque teve uma época que estava na moda, né? O BLW Sim. era uma coisa que ficou assim, porque não pode dar papinha, então BLW. Mas eu acho que é o mais bacana para quem talvez não tenha ouvido falar, é que essa questão da introdução alimentar é a criança sentir a textura. Então é no toque que ela começa a conhecer. Mais pra frente, ela não vai sendo aquela criança que fica com nojinho, É isso aí. né? É E isso eu passei muitas dificuldades, que a minha sogra amarrava minha filha assim, ó, pra não sujar. Aham. E eu falava, deixa eu pegar. Não vai sujar. Deixa. Quanto mais se sujar, mais ela vai reconhecer os alimentos e menos dificuldade vai tendo, né? Eu acho que até é importante a gente começar, né, a desmistificar isso, porque eu vejo muito isso na brincadeira e na alimentação. Ai, vai sujar. Ai, vai sujar. Não pode brincar de massinha porque suja. Não pode comer assim porque suja. Gente, Tem que sujar. a gente vai lavar. Tem que Né? sujar, A gente suja, mas a gente tem que limpa. colocar na grama, Tem que colocar na colocar, areia. tem que experimentar. Mas aí voltando, colocar. até nas nossas pesquisas a respeito disso, né? E conversando com outros profissionais, até fono também, falando sobre a importância das vezes a família, né, ou a mãe que só faz a papinha. Porque tem medo de engasgar, porque às vezes não tem condições de ter um acompanhamento, né? Que a gente sabe que nem todo mundo vai ter essa condição. Qual é a importância da criança ter a convivência com outros alimentos para desenvolver as musculaturas, né? Ela Então, tem que ter o contato desses alimentos inteiros. tem que É ter. muito importante. Não tem Senão ela como não fazer desenvolve. só papinha, não. Então, É. até a própria fala, né? Sim, ela precisa. interfere muito. Lá no Instituto Elite nós temos uma equipe multidisciplinar. Lá tem fono, tem isso. nutricionista, tem pediatra, tem os obstetras, né? E a gente trabalha muito em conjunto. Quando a criança ela tem mais dificuldade, a gente passa para a fono fazer uma avaliação. Ou até mesmo a fono fala, Gisele, ó, espera um pouquinho, que a gente tem que aguardar mais um pouquinho, que a gente tem que preparar essa criança para Exatamente. iniciar a introdução alimentar. Aí vamos supor que tá tudo lá, mil maravilhas, Valentina tá aqui, ó, no ritmo. Mas aí desandou. Como que a gente faz para voltar? Às vezes quando viaja, né? Aí viajou, foi para casa, foi para as férias. foi Um pra- parente que quer se meter no meio. Exatamente. Visita, né? Ou Visita alguma a casa da mudança que vovó, acontece. tudo amassadinho no carrinho, batido no liquidificador. Na minha época era assim, toma essa Besteira. papinha. É assim que a gente escuta. E aí quando desanda, né, sai dessa... Como que a gente faz para retomar? Para voltar Então. para essa alimentação equilibrada? Normalmente, a gente tem que entender esse desandou aí, né? Vamos lá. Porque assim, normalmente, por exemplo, a Valentina, que já vem desde o início, brincando, né, com a comida, É a vivência dela já. é uma vivência dela que ela vai passar um período, quando voltar, ela vai sentir um pouco de dificuldade no primeiro, no segundo dia, depois vai voltar tudo normal. Você entende?
né? Porque a criança ela vai aprendendo todos os dias. Isso mesmo. Todos os dias ela aprende, entende? Então, assim, o desandou mesmo, que a gente pega em consultório, e aí isso na minha prática clínica, é quando não faz uma introdução alimentar bem direcionada, né, com um profissional adequado, certinho, e aí vem para mim com por volta acima de 1 ano de idade, que aí já passou a fase da introdução alimentar, e aí o que eu vou ter que fazer? Regredir. Eu tenho que voltar na introdução alimentar, fazer tudo de novo para a gente seguir. Você já acompanhou casos, pelo menos assim, eu já vi casos de crianças com 9, 10 anos de idade. E que tem que voltar fazer, nisso? Tem que voltar nesse não nisso come mesmo? nada, não come Tem que nada. voltar, tem que voltar no pegar. É uma Tem criança que não escada de come aceitação. arroz, tem criança... Nada. Isso. Eu sei. É uma eu já vi. escadinha de aceitação. E aí tem o trabalho da seletividade Né? Porque às vezes a alimentar. gente pensa que é só com bebês e não, Não é. Porque com cada vez bebês mais é muito difícil. mais fácil. Exatamente A isso. fase mesmo que começa a dar algum problema é com 1 ano e 3 meses, que a gente chama da fase da mini adolescência, tá? E aí, bem estruturado, vai muito bem, né? Ou então chega para mim com 5, 6 anos, que aí de fato são aquelas crianças muito seletivas, né? São aquelas crianças que não aceitam quase nada. E aí, primeiro de tudo, é trabalhar a família, para depois focar na criança, né? Então lá também eu trabalho com a família e nós fazemos terapias nutricionais com a criança. Então tem a nutricionista que senta com eles e corta e brinca dentro da cozinha. O trabalho é o tato. É claro que você não vai dar um alimento cortadinho igual eu dou para Valentina para uma criança de 5 anos, mas eu vou dar para ele pegar, jogar fora. O fato dele pegar, cheirar e jogar fora já é um andarzinho que ele está subindo, né? O pegar, o cheirar, o colocar na boca, cuspir, o lamber. Eu já tive criança que começou a aceitar lambendo. Mãe, a Gisele, pelo amor de Deus, vamos jogar, ele está jogando muito alimento fora. Falei, deixa, é assim mesmo. Ele só lambe e joga fora. Falei, deixa que ele vai evoluir. E aí, no momento, ele mordeu e cuspiu. Depois ele mordeu, mastigou e engoliu. Então, é uma fase desafiadora, né? É uma fase que é muito mais difícil, de fato, principalmente para os pais e para o profissional que vai atender, né? Mas é uma fase que a gente consegue, claro, sem uma, como que eu vou dizer, uma agressão, né? Sem aquela coisa, não, esse menino não come. Esse menino não sei o que. Agora vai comer. Tudo que fizeram comigo quando eu era criança, entende? Não quero que faça. Não quero que faça com os meus pacientes. Né? A gente fala o quê? É uma construção. Agora a gente está construindo, né? E a gente desenvolve aqui para construir uma Valentina sem traumas. Uma geração de Valentinas, né? Porque a nossa luta é essa. É que as nossas crianças não precisem passar pelos traumas que a gente passou. Então, assim, se a gente tem a oportunidade de aprender, de ter conhecimento, tem acesso, tem profissionais, então vamos aproveitar para a gente desenvolver da melhor forma possível o ser humano em todos os sentidos. Antes da gente falar sobre outros aspectos relacionados à introdução alimentar, eu quero te convidar a ver o buffet aqui da Vila Pindô. Eu sempre estou por aqui falando que a festa na Vila Pindô é diferente, mas hoje eu quero reforçar um outro conceito. Ela também pode ser personalizada de verdade. Quer ver só? Nós temos um serviço de buffet elaborado com alimentos fresquinhos, de qualidade e um cardápio pensado especialmente para você. Mas sinta-se à vontade para deixar a sua festa com o seu toque especial. Temos champanheira, fazemos tábuas de frios e se quiser trazer o uísque, montamos um cantinho especial para você servir. Aqui a ordem é te escutar para a sua festa ficar ainda mais especial. Os adultos também têm espaço para se divertir e aproveitar a festa assim como as crianças. Vila Pindô, aqui a sua festa é diferente e todo mundo se diverte. Doutora, eu queria te perguntar o seguinte. O meu filho em casa está com seletividade, mas na escola a professora está dizendo que as refeições todas ele faz direitinho. Isso quer dizer o quê? Que alerta isso é para mim? Porque lá na minha casa, nas nossas refeições, nada mudou desde que ele chegou, desde que a irmã chegou, mas ele começou,
mãe, eu acho que eu não gosto disso. Cheirar é um sinal de seletividade. É, um dos, né? A rotina da família, a rotina da escola. Eu trabalhei em escola por 15 anos. Já teve dias que eu tive que filmar. Valentina, você acredita? A gente teve que filmar para a mãe acreditar que a criança comia jiló, quiabo na escola. E às vezes até gravando, filmando a mãe. Eu não acredito que é meu filho. É meu filho mesmo. Pede pra né? repetir. Então, delícia, pra repetir, tia. come, né? Então, assim, tem que ver a rotina. E é isso que a gente trabalha no consultório, sabe? Às vezes acorda mais tarde no final de semana. Às vezes tem uma fruteira ali à disposição que come, mesmo que seja fruta, come na hora errada. E criança não come quando não está com fome. A criança ela não precisa passar fome, mas ela precisa sentir fome para comer. Exatamente. Entende? Então tem toda uma estrutura da rotina. Sabe o que eu acho legal também, que eu via muito na escola e que funcionava? Um dos mecanismos, né, pedagógicos que funcionam na escola, além da rotina, é as outras crianças comendo junto, né? E tem a oferta, mas não tem igual em casa. Às vezes em casa a mãe... mas você quer comer o quê? E na escola não tem isso. Tem aquele... Você coloca ali e faz, né? Isso aí. Aquela participação. Ali as crianças vão comendo. Um Em casa a estimula o criança outro. come sozinha, né? E também tem o gasto calórico, né, gente? Na escola eu tô correndo, eu tô brincando, eu tô me divertindo. Então eu sinto fome. Em casa, às vezes, eu tô... O quê? Sentado, vendo televisão. Então, às vezes, né? até é uma dica legal da gente deixar, né? Até você pode falar mais com propriedade do que eu. Mas, por exemplo, uma dica de usar um pouco mais essa linguagem, uma linguagem brincante para a criança, que é o que se usa na escola, né? É o momento de comer. Vamos comer e canta musiquinha de comer e vamos sentar todo mundo para comer junto. Então, isso estimula também os hábitos da família. Na verdade, a criança ela aprende brincando, né? Se não estiver brincando, ela não vai aprender. Tá um momento chato, tá um momento ruim, eu não quero ficar ali, né? A criança, depois de 1 ano, ela não fica sentadinha por muito tempo. Ela quer brincar, ela quer explorar, entende? Então, de fato, a gente precisa ter aquele tempo, saber o tempo, a rotina, o gasto calórico, né? Tudo isso daquela criança para oferecer no momento certo também. Por isso eu acho importante também a Diana, mesmo que agora ela esteja nesse processo inicial com a Valentina, passou pelo processo dos cuidados, da espera da Valentina, mas de saber, já sei o que eu vou passar, né, Diana? Você já tá... Já sei, e eu já sei muito das regressões. Minha família é muito grande, então eu já vi criança que comia bem que não come mais, eu já vi criança que comia bem, mas os pais não comiam junto. É uma coisa que eu e meu esposo estamos bem preocupados em vamos tomar café da manhã juntos. Às vezes eu pego um pouquinho da comida dela e como. Esses dias meu esposo deve cobrar, porque eu falei, pega um pouquinho também e come. Ele, nossa, mas tá. Eu falei, não, come, porque é importante. Então a gente tá tentando fazer esse método que a gente percebeu que quando a gente come, ela bota na boca. Se eu colocar na boca, ela coloca. Então eu já sei que eu vou passar pelos processos, mas eu tô tentando antecipar algumas coisas para ser um pouco menos sofrido. É o que eu sempre dizia, assim, porque eu não fazia comida, quem fazia sempre era minha mãe, ela separava e falava, eu vou comer com ele, para ele ver. As frutas que eu não gostava muito, eu passei a comer com ele, fazendo aquela cara de paisagem, porque a gente fica um hiato na vida inteira sem comer, mas vamos comer, porque eles precisam ver, não é? Não faz todo sentido. Eu brinco com as mães, você pode morrer por dentro, mas por fora vocês têm que estar linda e fina. Elas morrem de rir, mas é de fato, é isso, né? A gente vai encerrando por aqui, e a alimentação ela é um desafio, porque para quem está ensinando, precisa aprender ou reaprender. Isso não é fácil, mas não é ruim. Vai ser um desenvolvimento para você, para o seu filho e para vocês dois juntos. O Desenvolver vai ficando por aqui. Eu agradeço vocês pela companhia. Obrigada, por estarem meninas. comigo, por dividirem. Você, a sua experiência, você, a sua pequena experiência e todo o seu conhecimento. Obrigada, doutora. Obrigada, foi ótimo estar com vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.